obrigado aos jovens, tanto que cantou quanto que tocou violão. E também minhas palavras de congratulações à equipe jovem. Eu estou recebendo boas informações e parabéns à juventude dessa igreja, já pelas programações realizadas neste ano. Amém? Ping-pong faz entrar em forma, viu? E falando em forma, nós temos a registrar que tem o novo casal, mais recente casamento que houve no nosso meio, estão mais bonitos ambos, né? Maurício e Thaís, né? Eles estão aqui, uma saudação aí, o jovem casal, estão mais bonitos, né? Eles seguiram o caminho do Sérgio, da Anstelle, e agora, né? E outros vão seguindo aí. Estamos muito felizes pela presença de todos vocês. Eu tenho uma mensagem e ela não foi preparada por mim a princípio. Eu a ouvi durante esse período de férias, juntei com algum material de pesquisa e confesso que eu aprendi muito com essa mensagem. Ela tem uma frase que norteia toda a mensagem como tema. A frase é tão óbvia que até se questiona por que dela. Mas quando eu ontem, estudando o assunto novamente, lancei mão de um material sobre o que nos separa de Deus, porque nada pode nos separar de Deus, a não ser o pecado. Paulo diz nem morte, nem pranto, nem dor, nem tribulação, nada. Mas Isaías 59, verso 2, diz que os nossos pecados podem nos separar de Deus. E quando eu fui nas enciclopédias, dar uma olhadinha, revisar as definições de pecado, vocês conhecem as definições? Pecado tem muitos termos hebraicos e gregos que definem pecado. Pecado é, entre estas citações, poderíamos mencionar errar o alvo. Pecado é iniquidade que tem a ver com nascer em pecado. Pecado é transgredir a lei de Deus, que tem a ver com atos e atitudes, enquanto iniquidade tem a ver com natureza pecaminosa. Transgressão da lei tem a ver com atos e atitudes. Pecado também tem a ver com rebeldia. Mas John Stott, um dos teólogos mais importantes na formação dos pastores adventistas, menciona que entre as definições de pecado, duas são as mais importantes. Ele diz que a primeira definição de pecado, pecado é se colocar contra Deus, adversário de Deus. Toda vez que eu peco, toda vez que você peca, você se coloca contra Deus. Isso é muito profundo, essa definição de pecado. Pecado é colocar-se contrário a Deus. Mas a primeira e mais importante definição de pecado, pecado é se colocar não contra Deus tão somente, mas tomar o lugar de Deus. Pecado é colocar-se no lugar que pertence a Deus. Todas as vezes que pecamos, nós tiramos Deus do trono do coração e nos colocamos como o nosso eu no trono. Pecado é tirar Deus de cena. Pecado é tirar Deus do trono. Pecado é tirar o lugar, Deus do seu devido lugar. Pecado é tirar Deus de nossa vida. E a frase óbvia que produziu esse sermão é: deixe Deus ser Deus. Agora essa frase tão óbvia passa a ter significado. O pecado nos impede até de ter Deus como Deus. Deus deixa de ocupar lugar em nossa vida. Ele deixa de ser Deus. Então a mensagem é: deixe Deus ser Deus.
também se baseia na história de um rapaz. Como muitos rapazes, até eu abracei o Tiago ali fora, o Tiago está mais bonito que cantou aqui, serviço de cântico, né? Enteadinho e tal. Puxa, começa a amar e começa a se preocupar com a beleza, né? Eu, como um Tiago, como um jovem da igreja de Madureira, como qualquer jovem, São Paulo, qualquer parte, um jovem que tinha sonhos. Quem não tem sonhos? As moças têm sonhos, nós adultos também os temos. Quem não tem sonhos? Todos vivemos de sonhos. Quem não sonha, não realiza. Tudo começa nos sonhos. Não foi assim com a obra da igreja? Não começou nos sonhos? Não é assim nas nossas conquistas particulares? Sonho. Tudo começa no sonho. E um jovem da Bíblia teve um sonho. E como é natural, partilhou seu sonho com seus mais próximos. Sua pai, sua mãe e seus irmãos. Só que seus irmãos enciumaram-se ao interpretar o sonho como algo de submissão. Vamos nos inclinar diante de ti? Pai e mãe vai se inclinar diante de ti? Nós vamos te servir? Nós vamos então ter você como soberano? E esta e outras começou então a influenciar o coração daqueles jovens irmãos e planejaram algo terrível, um assassinato. Planejaram o assassinato do próprio irmão, só porque ele era sonhador. E sabem, queridos amigos, queridos jovens, especialmente você, rapaz, você, moça, todas as vezes que você tem sonhos, alguém vai ficar com inveja do seu sonho. Toda vez que você se destacar na sua profissão, na sua área acadêmica, alguém vai se enciumar de você. É muito perigoso até, em alguns momentos, você passar por vaidoso, por orgulhoso, por contar suas conquistas, suas vitórias. Algum cuidado, às vezes, de precavermos de sermos taxados de vaidosos também. Mas é perigoso. E o ciúme motivou a trama diabólica de matar, de assassinar. E aconteceu que a Bíblia menciona, e eu convido a vocês a abrirem o livro de Gênesis. A história é muito conhecida, a história de José. E nós vamos extrair alguns pontos. Em Gênesis 37, Gênesis capítulo 37, nós começamos 15 para meio-dia, 37, no verso 6 e 7. (37, 6 e 7). O que diz o verso 5? Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda. Dá a entender que já odiavam. Contou o sonho e odiou mais. É pena que não há muito tempo a gente ir em detalhes. 6. Pois lhes disse, rogo-vos ouvir este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram, seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? Então, aqui o primeiro princípio é, deixe Deus ser Deus dos seus sonhos. Amém? Deixe Deus ser Deus dos seus sonhos. Entregue seus sonhos a Deus. Faça com que Ele seja verdadeiramente o autor desse sonho. E realize no tempo que Ele achar melhor. Não tome o sonho e coloque entre aspas, meu sonho. Que esse sonho seja de Deus. Sonho seja seus pais, seus irmãos, e inclua os seus. Não seja egoísta de colocar eu. Eu faço, eu posso, eu quero, eu realizo. Não, inclua o nós. Fazemos. Nós, o nós. E deixe Deus ser Deus dos seus sonhos. Mas o que aconteceu no capítulo 37? No verso 18 a 28, não há tempo de ler tudo. A frase agora é, deixe Deus ser Deus quando os seus sonhos virarem pesadelos.
O seu sonho parecia que ia torná-lo um rei. E agora, ele agora é jogado aonde? Numa cisterna. E os seus irmãos querem assassiná-lo. Capítulo 37, no verso 18, começa a narrar aqui: de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas cisternas. Ali estava. Agora você é José. E você agora se encontra com seus irmãos, seus amigos, você já contou o sonho para eles. Ah, eu vou passar no vestibular, eu vou trabalhar lá na Embratel, eu vou trabalhar na Petrobras, eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu vou fazer medicina, eu vou fazer aquilo. Muito bem, você conta. Agora você se aproxima dos seus colegas. Eu me lembrei, sabe, meninas lindas, lá quando eu fui pastor em Padre Miguel, eu sempre fui, assim, muito amigo dos jovens. Eu, às vezes, tenho dificuldade de estar com os jovens por causa de muita coisa. Mas eu gosto dos jovens e fico feliz quando eles gostam de mim. E havia algumas moças lindas, assim, vocês me lembram elas? Elas eram alunas da escola. E eu estava sempre na escola. Escola Padre Miguel. Teve um período que não tinha água lá. Eu me construí uma cisterna para 7 mil litros, depois mais 3 mil, e buscava água lá em casa. Lá em casa, foi onde eu primeiro comecei a machucar minha coluna, foi lá. Aí buscava água lá em casa, professor. Aquele galão, buscava lá em casa a água. No fio que entrava, e alimentava a escola com aquela água. E nunca chiei, eu nunca reclamei, nunca achei pesado. Mas teve um momento que, quando eu estava para tirar o galão do carro, tinha um grupinho de meninas bonitas ali conversando. Mas aconteceu, aí que elas estavam conversando. E eu fui brincar com elas, porque uma delas estava mordendo a unha, assim. Ah, eu fui brincar. Tem brincadeira que fica fora de propósito, né? Aí eu fui brincar, as brincadeiras bobas. Aí eu me arrependi, eu brinquei. As unhas mordidas, aí eu falei das unhas. As unhas não são culpadas, não. As unhas não têm culpa, não. Uma olhou para a outra e disse: pastor viu. E elas vieram: pastor, o senhor viu? E preocupada porque elas estavam falando mal de uma outra pessoa. Mas eu não sabia. E elas ficaram preocupadas. Eu não esqueço disso. Porque quando vem aquele, que tal sonhador, né? Que tal o sonhador? E eu me lembro de um grupo de rapazes, viu? Estavam todos os rapazes conversando. Rapazes. Aí quando o rapaz saiu, um rapaz saiu. Eu tenho que ir embora, tenho que trabalhar amanhã, eu vou sair. Aí os que ficaram começaram a criticar o outro. Aí o segundo saiu também, tem que ir embora, tal, tem que ir embora. Aí esse que saiu, os outros que ficaram, criticaram também, fofocaram. Aí daqui a pouquinho o terceiro. Aí ficavam os 3, assim, 4, aí ficava um pro outro. Vai você! Não, fulano, vai você! E ninguém dos 3 queria ir mais embora. Sabe, irmãos, é incrível isso acontecer. E isso é mais ou menos o espírito que... lá vem o tal sonhador. E isso acontece muitas vezes no ambiente dos estudos. Hoje tem uma sigla que quem é muito estudioso tem uma sigla. Parece que é extraterrestre. É pecado ser estudioso. Uma vez uma menina falando: eu tenho vergonha, pastor, porque eu sou virgem. Foi por isso que eu estou, porque todas as minhas colegas não são mais. Mas peraí, virgem é pureza. Virgem, inocência é uma coisa linda. Jovens que não são mal interpretados pelas moças. Então é esse espírito aqui. Vem o tal sonhador. Mas veja, deixe Deus. Agora veja que tragédia. Agora José na cisterna. Poxa, agora eu estou aqui. Mas naquele momento José, deixe Deus ser Deus dos seus sonhos quando eles virarem pesadelos. Deixe Deus. E veja, queridos, no capítulo 41, 39,
Nada dura para sempre. Não tem sofrimento que não vai passar. O soro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não se desespere. O pesadelo pode ser terrível, mas vai acordar. Há um momento que a tempestade vai passar. Capítulo 41, verso 39. Verso 39. Aqui, então, diz assim. Capítulo 41, verso 39. 39. Depois disse Faraó a José. Olha que coisa extraordinária. Vocês já sabem, ele interpretou o sonho e agora foi chamado. E agora diz, acharíamos porventura homem? Agora veja, tão bom. O rapaz, quando a gente chega assim para o rapaz, fala, você é homem. Eu me lembro quando era rapazinho e eu chorei na comissão de assuntos porque me tiraram da escola sabatina. Achei que me tiraram do cargo. Eu tinha uma visão muito curta, não via Deus. Eu não conseguia ver Deus nas atitudes da igreja, nas comissões da igreja. Eu não conseguia ver Deus nas atitudes dos anciãos, do pastorado. Então eu achava que era tudo humano. Me tiraram do meu cargo. E eu fiquei chateado. E na comissão seguinte, quando foi escolhido para ser diretor missionário, eu disse, não. De vingança. Não, sei que não. Não, me tiraram, então eu não quero. Não vou trabalhar também, não. Não vou mais nessa igreja. Não trabalho mais. É assim. Eu era para visão curta. Aconteceu que um ancião chamado Javas, que é pai do pastor Jailton, esposo daquela que me evangelizou, irmã Jerusa, me levou para o corredor da igreja e falou, entre outras coisas, falou uma frase. Ser homem! Aí eu, não vou ser homem. Você não... E realmente você tem que ser homem para enfrentar qualquer situação. Sabe, irmãos, a gente tem que aprender a ganhar e a perder. Mas as nossas perdas, às vezes, são bênçãos. Que a gente não se dá conta. E agora, veja que José é levado ao principal posto depois de Faraó, no Egito, e ele se torna o segundo. Agora ele é bem sucedido. E a frase é, deixe Deus ser Deus nos seus sucessos. É muito comum esquecer-se da igreja, esquecer-se de Deus, esquecer-se da família, esquecer-se dos amigos. Esses tempos atrás eu estava num grupo de colegas, de amigos, e diz assim, fulano mudou, agora está lá em tal posição, nem fala com os amigos. Já ouviram isso? Já ouviram? Já viram pessoas que crescem, entre aspas, que isso não é crescimento? Eu falei na boa lição que o Jorge passou lá na lição, eu falei, crescimento não é aquilo que a sociedade diz que é crescimento. E eu disse uma frase, repita essa frase para mim, foi Cíntia que me lembrou. Ela falando de alguma coisa, me confortando no carro, de algumas oportunidades que às vezes a gente perde como pastor. E não, Deus dirige. 8º ano em Madureira é um desafio. Essa igreja é uma igreja das principais igrejas do Rio, uma igreja sempre exigente. E muitos desafios. 8 anos, isso é um desafio maior do que a minha esposa. E minha filha disse uma frase. A grandeza não está em ser honrado. A grandeza está em merecer a honra. Merecer a honra. Às vezes, irmãos, a gente não se dá conta disso. A gente quer ser destacado, a gente quer ser lembrado, a gente quer ocupar posições, a gente quer aproveitar as oportunidades e fica aquela competição. Mas não é isso que Deus quer. A verdadeira grandeza é merecer e não, muitas vezes, ser honrado. Deixe Deus ser Deus da vingança. É outra lição que aprendemos com José. Não dá tempo de tocar nesse ponto. Mas é muito lindo, irmãos. Não retalie. Não se vingue. Eu gosto muito de Davi, porque Davi, quando teve seu inimigo ali, na caverna escura, ele ali, quando o soldado falou, vamos matar Saul. Saul estava perseguindo, estava humilhando Davi. Davi correu até para os filisteus. Era a mesma coisa que correr para os argentinos. Não, com todo respeito aos lambanos, né? Minha filha quase foi para a Argentina, mas não passou lá na prova, né? Ela passou lá para Campos. Vai me falir, mas ela vai... Lá era mais fácil, né? Mas não vai para a Argentina. Não vai para a Argentina, ela não vai. Robson, você não tem parente argentino não, né? Não tem lá ninguém.
Mas é tremendo. E veja, queridos, veja, não se vingue. Não se vingue. Não se retalie. Não pague o mal com o mal. Às vezes você se sente assim ultrajado. É muito comum entre meninas, rapazes, assim, eu vou descontar. Me falou uma... Não deixe a vingança com Deus. Deixe Deus ser o Deus da sua vingança. Amém? E finalmente, deixe Deus ser Deus do seu futuro. Olha que coisa linda. Deixe Deus ser Deus dos seus sonhos. Deixe Deus ser Deus dos seus sonhos quando virarem pesadelos. Deixe Deus ser Deus dos seus sucessos. Deixe Deus ser Deus da sua vingança. E deixe Deus ser Deus do seu futuro. E aqui, capítulo 40, capítulo 50 de Gênesis, é o último verso, verso 19. 50, verso 19. Olha, muito obrigado, viu, Jorge? Jorge veio com terno, aí o Jorge, nosso comandante, falou, não, pastor, está muito calor. Eu pensei que hoje seria o dia que inauguraria o ternos, né? A fase dos ternos, né? E aqui, esse mês, muito justamente, todos ficam de gravata e camisa nesse período. Mas está muito calor, acho que vai ter que estender um pouco mais para inaugurar novamente os ternos. Concorda, né? Nosso ancião aqui. Capítulo 50, verso 19. Respondeu-lhes José, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Foi desse verso que nasceu essa frase, o tema, deixe Deus ser Deus. José tinha não uma visão estreita, egoísta, vingativa. José tinha confiança em Deus. Um rapaz que aprendeu a amar a Bíblia dos seus dias, as Escrituras Sagradas, amar os conselhos dos seus pais. Um rapaz que sabia o que queria, tinha sonhos, mas ele sabia que os seus sonhos se realizariam em Deus. E sabia que Deus pelejava por ele. Quando ele disse assim, eu vou ficar no lugar de Deus? Acaso sou eu no lugar de Deus? Sabe, queridos, deixe Deus ser Deus da sua vida. Quantos aqui? Eu fiz apenas um resumo do sermão que eu preguei no domingo. Não há tempo de dia. Começamos 15 minutos, é suficiente. Mas eu quero fazer uma pergunta. 2010 está diante de nossos queridos. Eu abracei Ivaldo agora há pouco, disse, obrigado, Ivaldo. Ele está ajudando, né, como nessa mudança, nessa revolução, entre aspas, sadia, nessas nossas juventudes. Eu confio muito nesses jovens, irmãos. Eu confio muito nessa juventude. Daqui a pouco tem as forças de nós, mas... Né, irmão de volta? Sempre cito irmão de volta. Não sei porquê na comissão, toda vez que fala isso, a gente cita irmão de volta. Mas ele é um jovem. Ele é jovem, jovial em todos os seus sorrisos, sua alegria, sua energia. Não é isso? Mas, né, irmão de volta? Quando as forças estão indo embora. Né, as forças estão indo embora. A gente olha, né, Vitor, filhão, né? Filhão já ocupando lugar, já fazendo algumas tarefas. Isso acontece conosco. Eu vejo minhas filhas já ocupando responsabilidade. Eu já estou ficando velho. Eu não posso ir contra a natureza. Não tem jeito. Mas eu confio nessa juventude. Eu pergunto a vocês, jovens, não querem, nessa manhã de sábado, dizer, Senhor, toma meu coração, toma minha vida, seja Deus do meu coração, seja o Deus da minha vida. Quantos querem dizer, eis-me aqui, Senhor? Quero, fique de pé. Todos que querem, dos jovens, querem se consagrar, só os jovens. Irmão, os adultos também. Eu ia fazer uma diferença, os adultos. Queridos, vamos nos consagrar a Deus. Mais Bíblia, mais oração. Mais Bíblia, mais oração. Para ter mais poder, né? Hoje começa 21 dias de oração. Um programa da divisão sul-americana. Escolha 5 pessoas por quem orar, de maneira evangelística. E vamos começar esta manhã de sábado, esse dia 20, que vai terminar 21 dias na beira da Semana Santa.
e vamos então trazer almas para ouvir do Evangelho, para serem salvas em Cristo Jesus. Quantos querem dizer, Senhor, conta comigo, eu quero desenvolver meu ministério, o ministério, o sacerdócio todos os santos, eu quero desenvolver meu dom, meu talento, o ciclo do discipulado, cada um vai participar com seu dom, sua habilidade. Eu quero, conte comigo, Senhor, conte comigo agora. Repitam comigo, Senhor, repita. Conte comigo agora. É um hino velho, né? Mas é isso, né? Esse hino velho, mas é um hino que fala até nós hoje. Vamos orar nesse momento, depois tem uma música especial e aí a gente vai fechar. Querido Pai, o tempo já está adiantado. Está adiantado em todo sentido, Senhor, porque estamos cansados desse mundo. Ora vem, Senhor Jesus. Venha logo, Senhor, com teus santos anjos e permita que tua vinda aconteça, Senhor, no momento que tua igreja estiver preparada. Que a tua igreja seja santificada por tua palavra, pela ação poderosa do teu Santo Espírito. Ó Deus, se tire o pecado que porventura estiver em nosso meio. Se há algum problema em nossas fileiras, se alguém está preso, escravizado ao pecado, liberta essas pessoas, Senhor, pelo teu poder, para a tua honra e para a tua glória. Dá, Senhor, que o pecado seja tirado do nosso coração, tirado de nossa vida, tirado de nossa igreja. E agora, Senhor, uma igreja santificada possa estar em pé diante de ti. Ó Deus, aprendemos nessa manhã que pecado, acima de tudo, é nos colocarmos no teu lugar. Tira de nós o pecado, Senhor, e ocupe o principal lugar em nosso coração, em nossa vida. Seja Deus de nossos sonhos. Seja Deus de nossos sonhos quando se tornarem pesadelos. Seja Deus quando os sonhos se realizarem e sermos bem-sucedidos. Seja Deus da nossa vingança quando estivermos chateados, ressentidos. Mas, sobretudo, Senhor, seja Deus do nosso amanhã. Seja Deus do nosso desconhecido futuro. Que possamos confiar, embora não saibamos o caminho. Confiemos que Deus está no caminho. Que Deus nos guia, nos dirige nesse caminho, Senhor. Consagre essa juventude, Senhor. Consagre esses líderes, esses anciãos, oficiais, membros, líderes da tua igreja. Abençoa os visitantes, amigos. Leva-nos agora para casa, com a certeza de que todos desejamos e reconhecemos que somente tu és Deus. Seja Deus, então, de nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.